E aí pessoal, Atílio falando. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês o relé multiuso da marca Orvibo, que se integra à automação através do aplicativo HomeMate e que pode ser utilizado para cortinas, telas de projeções, fechaduras, portões, enfim, diversas aplicações. Estarei mostrando nesse vídeo as principais características, exemplos de funcionamento e de configuração. Mas antes de começar, peço para aqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no canal e que deem uma olhada em todo o conteúdo de vídeo que tem no canal. Tem bastante coisa relacionada à automação residencial. Para aqueles que já estão inscritos, gente, meu muito obrigado, tem ajudado muito. Eu espero que esse vídeo ajude. Tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários que estarei tentando auxiliar. Vamos lá? Vamos começar falando pelas características desse dispositivo. Como o próprio nome diz, ele é um relé multiuso. Então você consegue definir várias aplicações nele. Ele possui internamente 3 contatos secos, que você consegue configurar ele de acordo com o jumper que coloca aqui. O jumper numa posição ele vai ter um tipo de comportamento, na posição 2 ele tem outro tipo de comportamento e na posição 3 outro tipo de comportamento. E as ligações que são feitas aqui nos bornes na parte traseira correspondem ao tipo de jampeamento que é definido aqui na frente. E eu vou estar mostrando para vocês cada um desses casos daqui a pouco. Esse dispositivo pode ser utilizado para cortinas, para telas de projeção, persianas, motores de portões, fechaduras, enfim. O nível de aplicação dele é muito grande pelo fato dele ter contatos secos. Então com isso você consegue utilizar em diversas coisas, fazer adaptações de controle. Eu vou mostrar um exemplo desse para vocês. Para fazer uma adaptação de um controle de uma tela de projeção, para fazer o funcionamento, você consegue com ele. Enfim, tem muita aplicação que dá para fazer. É bem grande mesmo a gama de aplicações que consegue utilizar pelo fato dele ter 3 relés de contato seco aqui internamente dele. Em termos de dimensões, esse dispositivo tem 7 centímetros aproximadamente de altura, 7 de largura e 2,3 centímetros de profundidade. Ele tem 2 furos aqui na parte frontal para poder fazer a fixação dele através de parafusos em paredes ou em móveis. Na parte inferior ele tem os contatos de alimentação e eu vou explicar cada um deles em cada uma das situações daqui a pouco. Ele é bivolt, então ele funciona em redes de 110 ou 220 volts e cada um desses relés dele aqui comporta até no máximo 1 ampere. Fiquem atentos com isso. Não excedam a carga de 1 ampere que pode queimar o relé interno dele. Na parte de comunicação, esse dispositivo é Zigbee, então ele precisa do hub Orvibo Zigbee ou do Mixpad para poder fazer a conexão dele junto ao hub e assim se conectar ao sistema de automação. Ele funciona dentro do aplicativo HomeMate, então você consegue integrar ele em conjunto com os outros dispositivos da Orvibo. O Zigbee dele, ele tem um longo alcance, a parte de transmissão de Zigbee dele é muito boa, então ele funciona em áreas abertas até aproximadamente 100 metros, em residências ou apartamentos, aproximadamente aí uns 20, 30 metros de distância entre ele e o dispositivo. Na parte de consumo de energia, pelo fato desse dispositivo ser Zigbee, o consumo de energia dele é muito pequeno. É menos do que 1 watt por hora com ele ligado, então é um ponto muito positivo dele. Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui agora para vocês os exemplos de aplicação aqui e as utilizações de acordo com cada um desses jumpers dele. Vamos lá. Bom pessoal, vamos começar aqui explicando como é o funcionamento agora desse relé aqui. Como dito antes, você tem que definir ele, os jumpers de ligação. E ele possui 3 estados de ligação. Por quê? Porque esse daqui ele é um relé que ele possui internamente 3 relés. E esses relés vão ser comandados, vão ser definidos qual vai ser o tipo de atuação dele pela escolha do jumper que ele é feito aqui. A única coisa que vai ser sempre padrão na ligação para qualquer uma das situações é a parte de energização dele. Como dito, ele é bivolt, então ele funciona em redes de 110 ou 220 volts,
e você vai ligar no borne 7, que é o N, que é onde está indicado o N, você vai ligar o neutro para redes de 110 volts ou a fase quando é em redes 220 volts bifásico. E no borne 8 você vai ligar a fase. Então, se você tiver com um neutro, você vai ter 127 volts ou 220 volts se for rede 220 monofásica. E se for rede 220 bifásica, no 7 e no 8 você vai ligar fase e fase para poder ter os 220 volts aqui nele. As demais ligações vão ser de acordo com cada uma das características que você vai utilizar aqui. Basicamente, como que é o funcionamento dele? Ele tem 3 relés de contato seco internamente. O relé de contato seco nada mais é do que como se fosse um interruptor. Imagina um interruptor. Então ele está aberto normalmente, e esses daqui é normalmente aberto esse tipo de contato, e quando você manda ele fechar, ele fecha. Então basicamente é isso, é uma coisa muito simples. É como se fosse um interruptor de parede. Então ele vai ter os 2 polos lá, ele vai estar sempre no estado aberto, quando você mandou ligar, ele fecha. Então ele não tem energia na parte interna dele, ele não solta. A energia da entrada dele nunca é utilizada para os bornes, porque os bornes são de contato seco. Então você sempre vai ter que energizar os contatos dele, os bornes, que é para que ele possa distribuir a energia de acordo com cada uma das ligações. Explicando aqui um pouquinho de cada uma das ligações. Ele está agora no jumper no modo 1, na posição 1. A posição 1 ela é utilizada para motores, onde você vai ter a ligação, a energização dele e não vai precisar fazer um pulso. Ele vai ter a ligação direta, a energização direta, e a paralisação de fornecimento de energia ela é feita por alguma chave de fim de curso ou alguma coisa nesse sentido. Muitos motores são desse tipo, precisa ficar atento no tipo de motor que vai utilizar. Então ele já está instalado aqui, eu coloquei um amperímetro aqui para poder mostrar o exemplo de ligação. Ele é esse cortinado que ele aparece aqui. A parte dele aparecer como cortinado é apenas a parte de configuração. Você pode, por exemplo, acessando a parte dos 3 bolinhas do canto superior, colocar aqui tipo de dispositivo, persiana, então ele vai mudar o desenho quando colocar que é uma persiana, ou colocar que é um portão. Vamos botar aqui um portão e um portão. Porém, notem, sempre vai ser a mesma aplicação aqui a parte inferior. Aberto, parar e fechado, tá? No borne 1 e 2 é o aberto. O borne 3 e 4 é o fechar. E o borne 5 e 6, na posição 1, ele é neutro, ele não existe, ele fica inutilizado. Então, basicamente agora, ele está aqui, então estaremos com o nosso portão, né, fechado. A partir do momento que eu coloco aqui aberto, ele vai pegar a fase que teria que estar ligada no borne 2, porque ele vai fechar um contato. Você vai ter que colocar nessa ligação do 1 a fase ligando no 2 e a fase ligando no 4. No 1 vai ser a saída para o abrir e no 3 vai ser a saída para fechar, igual o esquema que eu estou colocando aqui para vocês em cima. É dessa forma que é a ligação. Então, quando você clica no abrir, vejam como o amperímetro vai ativar. Ele abre e ele fica, só que ele vai ficar ligado direto. Então tem que esse tipo de ligação tem que ser feita com uma chave de fim de curso ou alguma coisa desse tipo, ou motores específicos para esse tipo de ligação, que não é por pulso, ele é por energização constante, ok? Fiquem muito atentos a isso, que senão queima o motor se ficar deixando ligado direto desse jeito. E aí, quando eu já colocar aqui para fechar, ele vai parar de ter contato no borne 1 e vai jogar para o borne 2 a parte do fechamento dele. Basicamente é isso, então fiquem muito atentos com isso. É uma recomendação que eu dou, prestem muita atenção no tipo de ligação que vai ser feito. Ele não pode ficar, por exemplo, um motor ligado direto. Ele tem que ter uma chave de fim de curso cortando a energização dele, ou uma setagem lá no relé dele lá de regulagem, para que ele tenha a interrupção da energia. Cuidado com isso, ok? Essa é a posição jumper número 1, que você vai utilizar para motores do tipo de contato seco, que é como dizem no mercado, motores de contato seco,
para que não precisam de pulso, que é para energização constante. Bom, pessoal, jumper na posição número 2. O jumper na posição número 2, ele basicamente é a mesma coisa do que o jumper na posição número 1, então ele também vai estar atuando como um contato seco, tá? Mesmo esquema de ligação para 8 e para 7, energizou, é o mesmo esquema de ligação. E a ligação para a parte do aberto, fechado e parar, você vai fazer a ligação conforme eu estou colocando aqui em cima. O borne número 2, 4 e 6, eles vão ser um padrão para comum, e o borne número 1 vai ser o para abrir, borne número 3 vai ser para fechar, borne número 5 vai ser para parar, que são esses daqui, cada um desses daqui. A diferença no jumper na posição número 2 é que ao invés de ficar o tempo todo energizado o relé, ele é um relé de contato seco, lembrando, né, que é um normal aberto, ele, na hora que você ligar ele vai fechar o contato, vai dar 1 ou 2 segundos e vai abrir, então ele vai ser um pulso. E esse daqui é muito utilizado, é um dos mais utilizados para a parte, por exemplo, de cortinas, quando já tem a parte de pré-definição, ou para algumas adaptações, que nem eu vou mostrar uma adaptação que dá para fazer em controles de cortinas e com isso utilizar e aplicar em qualquer tipo de cortina, é nessa posição número 2 que é utilizado. Então observem aqui no aplicativo HomeMate, que ele já está aqui, eu botei ele aqui uma tela de projeção, que é o exemplo que eu vou mostrar ele, a ligação que eu fiz ele numa tela de projeção utilizando o controle. Observem que quando eu apertar o abrir não vai ficar igual quando estava no jumper número 1. Ele vai fechar o relé dele por uns segundos e vai abrir e soltar novamente. Bom, observem então aqui agora no teste a diferença, que ela está com a tela de projeção aqui simulando que está aberta, e quando eu clicar aqui para fechado, vejam como vai ser a diferença do exemplo na posição do jumper 1 que eu mostrei. Como ela só vai dar um pulso e vai automaticamente abrir o relé dela. Observa. Observou? Então ele continuaria fechando, e aí você teria a definição do limite feita pelo motor mesmo, a limitação de altura feita no motor, e ela só dá um pulso. Então esse daqui dá para utilizar para fazer adaptações do controle, que nem no exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês a foto, que é o exemplo que eu vou mostrar já para vocês em funcionamento, onde você consegue, soldando nos deep switch lá, pegando os switches do controle, você solda os cabos e liga aqui nas posições e ele vai simular como se estivesse apertando os controles. Então é uma coisa bem interessante esse jumper na posição número 2. Ele pode ser um aliado muito grande para fazer uma adaptação de algum controle. Pode ser, por exemplo, para um controle de portão. Você tem um controle de portão, não quer fazer a adaptação nele no portão, ligar no bote lá do portão, que aqui poderia ser também a ligação no bote lá do portão, você faria utilizando aqui pelo 2, soldando nos switches dele e ligando aqui nas respectivas posições. Bom, pessoal, jumper na posição número 3. Jumper na posição número 3, como sempre dito, 7 e 8, que é a energização dele, é a mesma coisa, você mantém sempre a parte da energização dele com fase neutra ou fase-fase. E na posição 3, como vocês podem observar aqui no aplicativo HomeMate, ele separa os 3 relés. Ele já não fica mais unificado como se fosse uma cortina, uma tela de projeção, e ele abre para controle individual dos 3 relés. E ele não fica na posição pulso, ele fica na posição fechado, tá? Então ele vai ser, por exemplo, estou aqui com o perímetro ligado no relé no 4, que é o jumper 2, 1 e 2. O relé 5, que vai ser o segundo relé, vai ser o 3 e o 4. E o próximo, 5 e 6, vai ser o terceiro relé. Recapitulando, 1 e 2, relé número 1. 3 e 4, relé número 2. 5 e 6, relé número 3. E com esses relés aqui, nessa posição principalmente, você pode utilizar para qualquer coisa. Então você pode ligar para iluminação, que é ligar uma lâmpada.
é só colocar a fase entrando no comum dele e saindo do outro lado, lembrando que o contato seco é como um interruptor, literalmente, e você pode ligar aqui tranquilamente. Só se atentem para a capacidade de 1 ampere para cada um desses relés, não excedam 1 ampere para cada um desses relés. E você pode ter, por exemplo, 3 circuitos de iluminação, ou pode ligar uma fechadura, e você utiliza uma fechadura aqui, e nos outros dois uma sirene, e no outro uma outra coisa, enfim, aí vai da criatividade de vocês. Bom, relé número 4 aqui na posição, clico nele, ele começa a disparar aqui. Cliquei aqui, ele para, tá? Então lembrando que ele vai ficar ligado direto, ele não vai ser por pulso. Nessa situação, se você de repente quer colocar ele como se fosse um pulso, faz uma rotina, coloca ele e ativa ele pela rotina, que aí você consegue colocar para ele ligar e depois de 1 segundo desligar. Muito simples. Então as aplicações dele, ele é um dispositivo, o nome já é relé multiuso, é exatamente para isso, porque ele tem muita aplicação mesmo. Bom, vamos lá, eu vou mostrar agora aqui para vocês 3 exemplos. Vou fazer a ligação aqui junto com uma fechadura, do tipo AGL, aquelas fechaduras de portão eletrônico. Vamos fazer a ligação, eu vou mostrar o exemplo com o controle, aquela adaptação que eu fiz com o controle para a tela de projeção, que é um motor Doia, e vou mostrar o exemplo também da ligação através de um cabo RJ11 diretamente em um dos motores da marca Doia também, para poder fazer o comando dele de aberto e fechado. Vamos lá. Bom, pessoal, ligação feita aqui junto a uma fechadura padrão aí de portão AGL mesmo, da marca AGL, em 12 volts. Como que eu fiz a ligação dela? O negativo da fechadura, ele vai direto para a fonte de alimentação de 12 volts, ligado no negativo da fonte de alimentação de 12 volts. O positivo da fonte, liguei aqui no borne número 2, porque eu vou utilizar o primeiro relé, o relé número 1, que aqui está aparecendo como relé 4 para mim. E no borne número 1, ligo a saída direto para o positivo dele aqui. Então, essas fechaduras elas precisam fechar aqui essa trava para ela disparar. Na hora que eu ativar aqui, ela destrava. E abriu aqui, soltou, ela já volta para o normal. Então lembrando que esse daqui, nesse modo aqui, não pode ficar ligado direto. Então é recomendado que faça uma rotina para que ela ligue e desligue. Porque senão, quando a fechadura você colocou aqui e ela armou, ela vai ficar ligada direto. Então precisa desligar. Vai que você esquece de desligar. Então para não correr esse risco é bom fazer aí uma cena aqui dentro, um cenário aqui dentro, para que ele possa só desligar depois. Aí ele dá um pulso de 1 segundo, desarma a fechadura e já está pronto abre o contato do relé de novo e já está funcionando aqui, ela já se rearma novamente a fechadura, ok? Bom, vamos lá que agora eu vou mostrar o exemplo de funcionamento para vocês junto com um controle adaptado aí de persiana. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está a adaptação que eu fiz. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei um controle da Doia mesmo, que é da tela de projeção minha. Abri o controle, fui no contato do botão dele aqui, soldei 2 cabos nele e fiz as ligações aqui direto aqui no contato. Eu estou na posição número 2 de ligação dele, que é só para dar um pulso. Então eu fiz do botão de abrir e do botão de fechar a tela de projeção. Então, como vocês podem observar, a tela de projeção agora no momento ela está fechada. Então observem aqui o controle. Quando eu clico em abrir a luz, você vai ver só o LED dela aqui. E eu vou fazer o primeiro acionamento na abertura mostrando só aqui, não vou mostrar a tela. Mas no fechamento eu vou deixar a tela pequenininha e vou mostrar o fechamento dela lá para que a gente possa ver ela fechando. Então na hora que eu clico aqui aberto, observa aqui que ela pisca e eu já estou escutando a tela descer ali e ela funciona. Então ela dá um pulso, é como se tivesse apertado
o controle. Então essa mesma adaptação dá para fazer, por exemplo, para um controle de portão. Você só vai lá no controle, pega os dois cabos do switch dele lá, do botãozinho dele, solda dois cabos de saída e liga nos bornes aqui no 1 e no 2, no 3 e no 4, cada um deles respectivamente. Então agora vamos fazer o fechamento. Eu vou tentar fazer a gravação da tela fechando e deixar aqui pequenininho a parte do controle aqui. Funciona. E aí ele já funciona tranquilo. Ok? É isso aí, pessoal. Bom, então fica essa dica aqui. Essa dica aqui é um ponto que eu acho um ponto muito legal desse dispositivo. Essa flexibilidade dele de você conseguir fazer adaptações junto a controles. E com isso abre uma série de oportunidades para a aplicação dele aqui. Principalmente, para mim, na posição no jumper número 2. Que é simulando, pressionando um botão aí. Ok? Vamos lá agora aqui, que agora eu vou mostrar para vocês a ligação em uma cortina através de um conector de RJ11. Vamos lá. Bom, pessoal, último aqui exemplo de funcionamento. Eu estou com um motor aqui de cortina da marca Doia, tá? Que ele tem a ligação, ou ele tem um acionamento ou por controle, rádio, frequência, exatamente igual aquele outro que eu mostrei para vocês que eu fiz a adaptação, ou ele permite por cabeado através aqui, ó, não sei se dá para ver, de um RJ11. Não são todos os motores que têm esse tipo de opção, mas a boa parte dos motores tem. Quando tem por esse tipo de opção, ele vai ter os três, aí vai variar de acordo com o modelo do motor. Ele vai ter a opção de aberto, fechado e parar, ou só abrir e fechar, que é o caso do meu motor. O meu motor ele só vai ter dois contatos, um para abrir e um para fechar, e ele não tem o contato para parar. Tá? Então ele não para, não tem o botão de parar na parte da ligação física dele aqui. Bom, fiz a ligação aqui. Como que eu fiz? Escolhi no jumper 2, porque ele só precisa de um pulso para dar a partida do motor. E o motor, quando ele encontra o final, ele vai gerar uma resistência nele na hora que bater no final lá, e o motor já entende que é para parar, que ali é o fim de curso dele, que é o ponto final dele. E a mesma coisa na parte da abertura. Então ele tem um fim de curso automático, vamos dizer assim, gerado pela resistência em cima do motor dele, tá? Então ao invés de mostrar lá no motor, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para ver muito bem. Deixa eu ligar ele aqui na tomada. Então, ligamos ele aqui na tomada. Como que é a ligação dele? Esse daqui ele tem um 12 volts, ele vai por 12 volts. Então ele tem no cabo de saída dele, ele vai ter três cabos aqui que são a parte da ligação, que é no 12 volts dele aqui. Onde eu tenho um cabo que é eu liguei no 1 o abrir. No 2 eu liguei o 12 volts que ele mesmo solta para poder fazer o fechamento aqui. Jumpeei com o 4 porque eu vou pegar no segundo relé o fechar dele, que fica na posição do borne 3. Então, borne 1 abrir, borne 2 12 volts, borne 3 fechar, borne 4 12 volts. O 5 e o 6 ficam abertos nele aqui, para mim ele não vai ter muita utilização. Então basicamente, não sei se vai dar para ver direito, mas observem aqui o pino do motor aqui girando, tá? Então quando eu clicar aqui em abrir, ele começa a girar aqui o pino dele e a cortina começaria a fechar. Quando eu clico em fechado, ele começa a fechar. E uma coisa que eu acho muito legal no aplicativo HomeMate é esse abrir. Ele mostra pra gente a cortina aberta ou fechada. Isso eu acho um toque especial do aplicativo aí HomeMate. Ok? Bom, pessoal, eu espero aí que esse vídeo tenha ajudado. Tendo qualquer dúvida, posta sua mensagem aí no campo de comentários, que eu estarei tentando auxiliar. Ok, pessoal? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.